Bom dia, irmãos. Amém. Eu quero cumprimentar a todos na graça e na paz de Jesus. Amém. Deixa eu ver se está funcionando aqui. Então, nós estamos, enquanto igreja, em todas as mensagens, em todas as pregações, seja de quarta, de domingo de manhã ou domingo à noite, estudando o livro de Atos dos Apóstolos ou os Atos do Espírito Santo. E a mensagem de hoje vai enfatizar bastante essa pessoa da Trindade, o Espírito Santo de Deus. E muitas pessoas gostam de chamar de Atos do Espírito Santo porque o livro de Atos ele enfatiza muito o Espírito Santo e as obras do Espírito Santo. Se você lembrar lá em Atos 1, o Lucas, que foi quem escreveu esse livro, fala que aqui é o que no livro anterior ele havia registrado as coisas que Jesus começou a fazer. Mas o interessante é que no Evangelho de Lucas, ele registra desde o nascimento até a morte, ressurreição e ascensão de Jesus. Então, assim, como assim ele começou a fazer? Ele terminou na terra, né? Só que não. Ele começou porque quem continua é o Espírito Santo e nós continuamos pelo poder do Espírito Santo a fazer aquilo que Jesus começou há 2000 anos atrás e ele continua fazendo através da minha e da sua vida. Então são os atos do Espírito Santo atuando através dos apóstolos, atuando através da Igreja do Senhor Jesus. Então eu peço que você abra a sua Bíblia em Atos capítulo 8 e nós vamos ler efetivamente dos versículos 26 a 40. Atos, capítulo 8. É um texto bastante conhecido. Dos versículos 26 a 40 tem até nome. Tem livro com nome de um trechinho que daqui a pouco a gente vai ler aqui. Não abre em João, como eu acabei de fazer, irmãos. É Atos 8, de 26 a 40. Atos 8, 26 diz: Um anjo do Senhor disse a Filipe: Levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Senhor, fala comigo, como o Senhor já tem falado, fala no meu coração, fala através de mim, fala com os meus irmãos. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Bom, quando a gente fala sobre seguir uma direção, e aqui no caso a gente vai falar sobre seguir a direção do Espírito Santo de Deus, a gente está falando sobre você se orientar através de alguma coisa, de alguém ou de algum instrumento. Antigamente, o pessoal se orientava através das estrelas, através do sol, através dos astros. Por isso que é tão importante o que a gente aprende na escola, que o sol nasce no Oriente e se põe no Ocidente. Muito bom, os irmãos estão bem. Então, muito bem, parabéns. E aí, a partir disso, a gente sabe, né? A gente se orienta. O Oriente, o Ocidente, então, para cima está o Norte, para baixo está o Sul. Então, a partir da posição do Sol, e quando você olha principalmente as sombras que o Sol forma, você sabe para que direção ele está indo e você sabe onde está o Norte, o Sul, o Leste e o Oeste. Hoje a gente tem muitos equipamentos que nos ajudam, mas imagina numa época que você mal tinha papel para poder escrever, para poder se orientar. O pessoal se orientava pelos astros. Mas para facilitar foram sendo criados instrumentos. Um dos mais famosos é a bússola. A bússola que ela tem um ímã que interage com o campo magnético da Terra. A Terra tem um campo eletromagnético que coloca a seta na direção do norte. Existem até lugares onde o campo magnético é diferente e isso pode bagunçar o ímã. Por isso que existem alguns locais que são famosos por causarem perdidos em alguns navegadores, em pilotos, em algumas pessoas. Um dos mais famosos deles, o Triângulo das Bermudas. Mas normalmente ele vai apontar em direção ao norte e nós temos a imagem dessa bússola. A gente tem o GPS. Agora, eu gosto de uma história que é verídica, mas não vou contar às pessoas. Quem aqui lembra do Guia Quatro Rodas no mapa? Os homens, é lógico, as mulheres também levantam as mãos, porque ajudavam os homens a lerem o Guia Quatro Rodas. Porque o que acontecia? Você não tinha GPS e precisava de algum mapa e o guia, né, e outros, né, eu acabei citando uma marca, mas havia outros, que
traziam a direção. Ele não falava onde o seu carro estava, mas ele dava a direção, mostrava as ruas e tal. E aí tinha um grupo de amigos que foi levar uma pessoa num lugar bem longe. E aí eles levaram, a pessoa indicou onde era, a pessoa ficou na casa dela e eles tinham que voltar. E aí, obviamente, eles, né, estavam sozinhos, perdidos no carro, jovens, eles se perderam. E aí um deles falou, eu vou dormir. E encostou a cabeça. Quando ele encostou a cabeça numa freada, alguma coisa bateu na cabeça dessa pessoa e era um guia. Mas eles já haviam se perdido por mais ou menos 1 hora. Então, é importante a gente ter algo para nos dirigir, alguma coisa para nos guiar, alguma coisa para nos orientar, porque senão a gente pode ficar perdido durante muito tempo, perder oportunidades na nossa vida. Por isso é importante a gente seguir alguma coisa que vai nos direcionar. E aqui, no caso, a gente tem uma direção. Agora, é muito interessante que essa direção ela começa a partir da perseguição. A gente lembra que o livro de Atos é a formação da igreja, e a igreja se forma de uma maneira muito bonita. O Espírito desce como línguas de fogo, as pessoas começam a anunciar o evangelho em outras línguas, as pessoas entendem em diversas línguas, então se espalha, a igreja está num momento bonito, há alguns problemas, há alguma perseguição localizada, mas de repente um homem chamado Estevão se destaca, e esse homem chamado Estevão, foi falado sobre isso na quarta-feira, ele prega, a pregação dele não é aceita pelos religiosos daquela época, eles o apedrejam e a partir dali começam uma intensa perseguição. E no final do capítulo 7 aparece um personagem que vai se tornar muito importante no livro de Atos. Ele aparece primeiro como vilão. Tem aí, quem gosta de série, tem um plot twist aqui no livro de Atos. Então, um ponto de virada. Um personagem que começa como vilão, que é Saulo de Tarso, mais conhecido como apóstolo Paulo. E ele está segurando as túnicas daqueles que apedrejaram Estevão. Isso significa que ele atuou como uma peça importante ali no apedrejamento, na condenação de Estevão à morte por pregar o evangelho. E a partir dali, vendo toda aquela cena, Estevão decide, o começo do capítulo 8 diz isso pra gente, ele começa a perseguir toda a igreja de Jerusalém. E o apóstolo Saulo queria, aqui não apóstolo ainda, mas Saulo queria destruir a igreja. Em outro texto, o próprio Saulo fala que ele respirava ameaças, ódio contra a igreja de Deus. E Saulo, que era alguém, do ponto de vista religioso, exemplar, mas ele tinha ódio no seu coração, ódio contra os discípulos de Jesus. Depois nós vamos ver nas próximas pregações mais sobre este personagem. Então ele queria destruir a igreja, ele colocava as pessoas nas prisões, ele ia de casa em casa, e o texto faz um contraponto aqui entre Saulo, que era perseguidor, que estava perseguindo a igreja, e a igreja que, por causa da perseguição, foi orientada a sair de Jerusalém e se espalhar por toda a Judéia e por outros lugares, não apenas ali daquela região onde hoje é o Estado de Israel, mas também por todo o mundo. Saulo é colocado em contraste com um personagem chamado Filipe. Filipe, que havia sido escolhido como um dos 7 diáconos, uma das pessoas, junto com Estevão, que servia às mesas, que foi o escolhido para cuidar das viúvas de judias de língua grega que estavam desassistidas, mas ele foi escolhido também porque ele era alguém que pregava muito bem, que ensinava muito bem, mas que tinha um caráter de acordo com a vontade de Deus. Então este homem, no meio dessa perseguição, os apóstolos ficam em Jerusalém, mas vários saem, e entre eles Filipe sai e vai para Samaria, uma terra que era inimiga dos judeus. E eu penso, né, o texto não vai dizer isso, mas talvez Filipe tenha pensado, lá em Samaria o Senhor Jesus foi, e teve uma mulher que conheceu o evangelho e pregou o evangelho e eles aceitaram. Então quem sabe lá a gente consegue mais sucesso do que aqui em Jerusalém. Então ele vai para Samaria e realmente ele prega, ele expulsa demônios, ele cura pessoas, e lá tem um homem chamado Simão o Mago. Esse Simão o Mago fica tão impressionado com tudo que está acontecendo, e esse homem era chamado de o grande poder, só que todo o poder que é demonstrado em Filipe, que na verdade é o verdadeiro poder de Deus, impressiona tanto Simão o Mago que ele toma a decisão de receber Jesus como Salvador e descer as águas. E
ser batizado. E então Filipe batiza todos em nome de Jesus. Aí aquela notícia chega para as pessoas e os apóstolos decidem enviar Pedro e João lá para Samaria para entender o que estava acontecendo. Quando eles chegam lá, eles então veem que todos estão sendo batizados em nome de Jesus, mas faltava alguém muito importante para ser pregado para aquelas pessoas, que era o Espírito Santo. Então, eles falam sobre o Espírito Santo, eles impõem as mãos, aquelas pessoas que haviam crido em Jesus recebem o Espírito Santo. Simão, o mago, vê aquilo, fica impressionado, até oferece dinheiro para Pedro e João. Pedro e João falam, não, para com isso, sai Satanás. Isso daqui não é dinheiro, não. Isso aqui não é por dinheiro. Isso aqui é o poder de Deus, muito mais valioso do que dinheiro. E aí o evangelho chega a toda a Samaria, com o Pai, o Filho e o Espírito Santo sendo pregados, e aquela igreja começa a surgir num lugar que antes era rejeitado pelos judeus, que era rejeitado pela própria igreja, que ficou tão desconfiada que enviou os apóstolos para lá. Aqui, quando a gente olha para Atos 1:8, a gente vê, mais uma vez, como o livro vai sendo guiado por aquele versículo. Vamos recitar? Receberão o poder dos céus e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Olha que legal. Então, o Espírito havia descido em Jerusalém e agora, cumprindo aqui essa orientação de Atos 1:8, ele chega em Samaria. Então, o livro de Atos vai ter essas descidas do Espírito Santo mais ou menos seguindo essa orientação que está lá em Atos 1:8. Então não é apenas um Pentecostes, são 4 Pentecostes que aparecem aqui no livro de Atos para mostrar essa direção do Espírito indo de Jerusalém, Judéia, Samaria e alcançando até os confins da terra. E aí eu fico pensando em Filipe. Se fosse eu confesso que eu teria ficado chateado. Minha inteligência emocional nem sempre anda muito boa, então eu teria ficado assim, puxa vida, por que os apóstolos precisaram vir aqui? Eu não sou diácono da igreja. Para que é que vieram aqui conferir para saber se meu trabalho estava bom ou não? Mas Filipe, pelo menos o texto não mostra, e eu acredito que ele não pensou assim. Pelo contrário, ele deve ter dado graças a Deus que a igreja estava entendendo a direção do Espírito para um povo que era completamente rejeitado pelos judeus, porque eles eram misturados entre israelitas e povos ali do arredor. Então os samaritanos eram rejeitados pelos judeus e de repente eles recebem o evangelho, a igreja reconhece isso. Eu acho que Filipe ficou muito feliz. E aí Filipe recebe uma nova orientação, uma orientação vinda do anjo do Senhor, lá como a gente já leu em Atos 26, e vamos avançar um pouquinho. O anjo do Senhor disse a Filipe, levante-se e vá para o sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, este se acha deserto. Filipe se levantou e foi. Havia um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro. Ele tinha vindo a adorar em Jerusalém e estava regressando ao seu país. E, assentado na sua carruagem, vinha lendo o profeta Isaías. Então a gente vê aqui a prontidão de Filipe diante de um desafio. Como é que termina o versículo 26? O caminho se acha deserto. Então havia uma estrada, havia um caminho antigo que saía de Jerusalém e levava até Gaza. Então Jerusalém, que era a capital dali da Judéia para os judeus, mas a verdadeira capital para os romanos era outro lugar, chamado Cesareia. Mas ali, historicamente e religiosamente, a capital era Jerusalém. E era a antiga capital do reino de Israel, que depois se dividiu em 2 e ficou o reino do sul, tendo a sua capital em Jerusalém, o reino do norte, tendo a sua capital em Samaria. E de Jerusalém havia estradas. Havia uma estrada que levava a Damasco, uma estrada que levava a Samaria, estradas que levavam para vários lugares. De uma cidade importante era Gaza, que era a cidade dos antigos filisteus. Quem já estudou na escola dominical o Antigo Testamento sabe que os filisteus eram inimigos dos judeus durante muito tempo. Eram um povo fenício, dos antigos fenícios, mercadores, muito ricos, inclusive. E aí aquela estrada saía de Jerusalém e ia até Gaza. Gaza, sim, Gaza de hoje, né? A Gaza de hoje, que era dos filisteus, nessa época ocupada pelo Império Romano.
Filipe não chegou até Gaza. Ele andou por aquela estrada. E é informado aqui que aquela estrada estava deserta. O que isso significa? Que era uma estrada provavelmente pouco usada pelos romanos, mais usada por povos estrangeiros e perigosa. Uma estrada, provavelmente, as estradas dos romanos, elas eram boas estradas para a época. Elas eram pavimentadas, passavam por manutenção, tinham segurança. As viagens daquela época, mais para frente no livro de Atos, vamos ver as viagens que Saulo fez, que o apóstolo Paulo fez. E essas viagens, elas não eram feitas assim com a pessoa sozinha a pé, elas eram feitas normalmente em caravanas. E nessas caravanas, normalmente, eram feitas as manutenções dessas estradas. Então, eram boas estradas, eram viagens seguras. Mas aí, o anjo do Senhor já avisa para Filipe, aquela estrada está deserta. Filipe já devia saber disso. Era uma estrada perigosa. Era uma estrada usada por estrangeiros. E o eunuco aqui, para andar por essa estrada, ele estava bem guarnecido. Ele era um alto oficial de um reino. E Filipe ouve aquele desafio, ouve a respeito daquilo que ele tem que fazer. Ele não sabe nem quem ele tem que encontrar, ele só sabe para onde ele tem que ir e ele tem que se dirigir. Ele não sabe nem o destino dele, só fala, ó, vai para o sul, pega aquela estrada. E ele não sabe o que vai acontecer. É perigoso, é desafiador. E o que ele faz? Filipe se levantou e foi. Eu acho isso muito significativo. E o texto bíblico faz questão de destacar a prontidão de Filipe em obedecer, apesar do desafio que é colocado na frente. Né? Filipe não falou, Senhor, mas eu tenho que ir mesmo. Filipe não falou, Senhor, é perigoso. Filipe não falou, não, Senhor, mas tem gente que precisa conhecer no norte. Não. Filipe se levantou e foi. Isso é impressionante, como o discípulo de Jesus segue prontamente a ordem de Jesus, a ordem do Espírito Santo. É claro, você vai falar, é lógico, o anjo do Senhor apareceu, até eu ia. O anjo deve assustar mesmo. Mas o anjo do Senhor aqui pode ser um anjo de verdade? Né? Um anjo, né, angelical, né? Um ser celestial? Pode. Aparece aqui em Atos 4 vezes essa palavra aqui, o anjo do Senhor. Lá no começo de Atos, um anjo que liberta Pedro, em outra ocasião também. O anjo do Senhor aparece. Mas pode ser também anjo significa mensageiro, angelos, em grego. Então pode ter sido uma mensagem por alguém. É menos provável porque o livro de Atos costuma registrar quando tem uma pessoa que fala com outra. Mas, independente disso, a gente tem vários exemplos de pessoas que receberam mensagens de anjo, que receberam mensagens claras do Espírito Santo de Deus, que receberam mensagens claras de Deus e simplesmente ou questionaram muito ou desobedeceram. Veja, não há problema em questionar. Mas é uma grande bênção quando a gente responde prontamente o chamado de Deus, independente do desafio que você coloca à frente. Porque o servo do Senhor sabe que, independente do desafio que você coloca à frente, se é Deus quem manda, é Ele quem cuida, é Ele quem guarda, é Ele quem sustenta, é Ele quem dirige. Continuando aqui, a gente vê o alto oficial etíope, um eunuco. Ele servia a rainha Candace. Candace era um título, não necessariamente o nome de alguém, mas era um título de uma rainha. E essa rainha aqui, ela era uma espécie de primeira-ministra. Como é que funcionava no reino da Etiópia, que na verdade era sucessor do reino da Núbia. Foi um reino muito importante, quem já estudou história antiga sabe, os núbios tinham uma rivalidade com o Antigo Egito, era um reino importante, um reino poderoso, de onde veio a rainha de Sabá, que se encontrou com Salomão. Então, a Candace, ela era esposa do rei. Só que o rei ele era uma espécie de semideus. Ele tinha um status divino e ele pouco executava as coisas. Quem executava era a rainha. Era assim que funcionava. Então ele casava, o rei casava com uma mulher, e essa mulher era a primeira-ministra responsável por efetivamente governar o país. E esse tesoureiro, então, servia essa primeira-ministra, cuidava das finanças. Então, o mais importante aqui é a gente saber que ele é um alto oficial, era alguém muito importante, era alguém realmente com um status muito específico de um reino estrangeiro. Talvez ele fosse eunuco, talvez ele não fosse, porque era comum simplesmente eunuco ser uma designação, um título. Mas vamos pensar, e é muito provável que sim ele fosse, até porque ele cuidava das finanças.
ele precisava ter poucas tentações. Então, vamos pensar nos eunucos. Eunucos, aqueles que eram castrados, literalmente. Eles... E o que acontecia com essa pessoa? Como que ela era castrada? Era voluntariamente? Às vezes voluntariamente, mas muitas vezes ela era castrada quando pequena. Porque na antiguidade, irmãos, as pessoas não escolhiam as suas profissões. Elas eram designadas para as suas profissões. E a designação se dava muitas vezes através desse tipo de coisa. Através da castração. Às vezes ele fazia parte de alguma linhagem especial, foi escolhido pela família. E o fato dele ser eunuco poderia colocar ele em posições especiais. Ao mesmo tempo que também colocava ele em alguns problemas que daqui a pouco nós vamos ver quais são, principalmente na religião judaica. Ele não teria descendentes, por exemplo, que era muito importante para a antiguidade, e não poderia se casar, apesar de ter um alto cargo. Ele poderia aproveitar de algumas coisas, mas não teria casamento. Então esse homem provavelmente tinha crises dentro do seu coração, o que fez com que ele buscasse a Deus. E o que é interessante que aparece aqui no texto é que ele havia ido para Jerusalém para adorar. Não é dito que ele era judeu, provavelmente não era mesmo. Como houve o contato da rainha de Sabá com Salomão, então os pesquisadores acham que o antigo terreno da Etiópia chegou a ter uma adoração ao Deus Yahvé, ao Deus do Antigo Testamento, mas provavelmente uma adoração misturada com deuses antigos daquela região. Mas havia algum contato. Mas aquele homem também ele não era um prosélito. O prosélito era aquele que era gentil, que não era judeu, não havia sido circuncidado quando criança, mas estava no caminho para se tornar um judeu. E ele já havia sido iniciado na religião judaica. Havia vários prosélitos, vão aparecer outros no livro de Atos. Mas ele não é chamado de prosélito. Ele havia ido adorar a Deus, porque ele estava buscando respostas para a sua vida. Ele estava buscando alguma coisa. Era alguém que tinha sede de Deus. Era alguém interessado. E outra informação importante que a gente vê aqui, por ser eunuco, ele era proibido de entrar no templo. Só entrava no templo quem era absolutamente perfeito. Então eu imagino, as crises da antiguidade são diferentes das nossas crises, irmãos. Mas eram crises muito profundas, enterradas lá no fundo do coração. Mas como o texto nos dá alguns detalhes, um eunuco que buscava Deus, que tinha ido adorar em Jerusalém, mas que por ser eunuco foi proibido de entrar no templo, porque a lei assim o dizia. Só pode entrar no templo quem é perfeito. E ele estava lendo o livro de Isaías. Vai dizer qual é o texto, mas tem um texto em Isaías que é muito legal. Está lá no capítulo 56, dos versículos 3 a 5. O estrangeiro que tiver se unido ao Senhor não deve dizer: o Senhor certamente me excluirá do seu povo. E um eunuco não deve dizer: eis que eu sou uma árvore seca. Porque assim diz o Senhor aos eunucos que guardam os meus sábados: escolhem aquilo que me agrada e abraçam a minha aliança. Darei no meu templo e dentro das minhas muralhas um memorial e um nome melhor do que filhos e filhas. Darei a cada um deles um nome eterno que nunca se apagará. Eu imagino esse eunuco tendo contato com esse texto ainda lá na Etiópia. E esse texto deve ter chamado a atenção desse homem. Talvez só ouvindo. E aqui, conjecturando, ele deve ter ido para Jerusalém para comprar uma Taná, o Antigo Testamento. E chegou lá e foi ver, deve ter perguntado para alguém: onde é que está o texto que fala sobre mim? E alguém falou: no livro de Isaías. Então esse homem, descendo naquela viagem que já era longa, ele já devia ter andado uns 30 quilômetros, ele estava lendo todo o livro de Isaías, procurando intensamente, buscando com sede sobre ele, para resolver o problema dele, para resolver a crise dele. E aí, acontece algo sem... A Bíblia é muito boa, irmãos. A gente devia ler todo dia. Então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-a. Correndo para lá, Filipe ouviu que o homem estava lendo o profeta
Isaías. Então perguntou: o senhor entende o que está lendo? Ele respondeu: como poderia entender se ninguém me explicar? E convidou Filipe a subir e sentar-se ao seu lado. Isso é muito legal. O Espírito guiou, mas apareceu uma oportunidade. Uma oportunidade que foi aproveitada a partir da orientação do Espírito. O Espírito não diz para Filipe: fala A, depois B, depois C, depois D. Ó, ele vai dizer isso, ele vai acontecer isso, ó, vai acontecer. Ele não pegou uma bola de cristal, entregou para Filipe. Filipe viu tudo que estava acontecendo, o futuro. Não. O Espírito só disse: corre até a carruagem e acompanha. Se era uma liteira carregada por escravos, se era uma carruagem com cavalos, se ela tinha parado para fazer alguma coisa, não sei. Eu sei que Filipe correu, acompanhou a carruagem e ouviu aquele homem ler. Ler em voz alta era um costume comum. As pessoas, a gente lê em silêncio, né? Até, não, fica quieto aí que eu tô lendo. As pessoas liam em voz alta, até para chamar a atenção dos outros que elas estavam lendo. E era uma leitura diferente, para poder compreender, para poder entender. E aí, Filipe ouviu aquele homem lendo. Orientado pelo Espírito a ir correr, chegar lá perto. Então, ele vê a oportunidade. O homem está lendo Isaías. O homem está lendo algo que Jesus explicou para a gente. Que Jesus disse que fala sobre ele. Mas por que esse homem está lendo isso? Eu nunca vi ele na igreja. Eu nunca vi esse homem entre os discípulos. Eu não sei quem é esse homem. Então eu acho que Filipe, teve uma dúvida sincera. Será que esse homem está entendendo o que ele está lendo? E aí ele vira para o eunuco e fala: você entende o que você está lendo? Tem um livro chamado Entendes o que Lês? Que é sobre interpretação bíblica. E ele faz essa pergunta. Porque a Bíblia lida, o Espírito Santo fala ao nosso coração. Amém. Mas a Bíblia precisa ser interpretada também. A Bíblia vai precisar de interpretação. Porque tem vários textos na Bíblia que são difíceis. E graças a Deus o próprio Novo Testamento interpreta. O Antigo Testamento interpreta a Bíblia. Mas a gente precisa entender e às vezes vai precisar de orientação de pessoas. Agora o que é legal é que quando a gente estuda a Bíblia, quando a gente entende a Bíblia, quando a gente é guiado pelo Espírito Santo de Deus, nós temos condições de explicar a Bíblia. Então aquele homem, Filipe, lendo, estudando, conhecendo, ouviu lendo e falou: será que ele está entendendo? E faz essa pergunta. Ele aproveita aquela oportunidade a partir da orientação que o Espírito Santo deu para ele. Então, uma coisa muito importante que a gente aprende aqui é que o Espírito Santo nos guia. E sim, ele nos guia. Ele nos orienta. Sim. Mas ele dá pistas. O Espírito Santo, e isso é mistério, mas eu desconfio do porquê ele faz isso. O Espírito Santo raramente, para não dizer nunca, vai dizer exatamente todos os passos e exatamente o que vai acontecer e exatamente o que você tem que fazer. Ele vai te dar pistas. E a partir daí você vai enxergar as oportunidades e agir a partir daquilo que a palavra de Deus já orientou. Por que ele faz isso? Eu acho que ele faz isso porque ele não gosta de robôs. Ele gosta de gente. E gente tem agência, ou seja, toma decisões, faz. E é uma delícia saber que Deus não me quer um robô. Deus me quer um indivíduo, André Castilho de Oliveira, atuando, também tomando decisões, também agindo, também fazendo. E sabe o que é legal? Nós como pais percebemos isso, né? A gente tem medo da liberdade que a gente dá para os nossos filhos. Mas Deus não tem medo da liberdade que Ele dá para a gente. Não é maravilhoso isso? Deus não tem medo da liberdade que Ele dá para você. Ele nos orienta, Ele nos dirige. E sim, Ele corrige quando a gente erra. Porque a gente vai errar. Mas Ele dá pistas e a partir dali a gente tem a nossa responsabilidade, a nossa ação. E é maravilhoso, é uma delícia. É gostoso agir, tomar as decisões conforme a vontade de Deus. E há um casamento perfeito entre a soberania de Deus e as nossas ações e decisões. Isso é um mistério.
Mas a Bíblia nos mostra essas duas realidades. A direção do Espírito e a soberania de Deus, e a decisão e responsabilidade humana, que se casam perfeitamente no cumprimento da missão. E foi o que aconteceu aqui. O Espírito disse, vai, corre, ouve, e Felipe aproveita aquela oportunidade a partir da revelação da palavra de Deus. O Espírito nos guia, e cabe a nós aproveitarmos as oportunidades a partir da revelação da palavra de Deus. Isso é muito importante, porque às vezes a gente fica perdido sem razão, irmãos. A gente fica esperando o anjo do Senhor falar coisas pra gente, sem motivo. A gente fica lá no 3º ano do ensino médio, falando, Senhor, manda um anjo aqui pra mim e fala qual faculdade que eu devo seguir, depois qual especialização, qual profissão e quando que eu devo me aposentar. Ele não vai fazer isso. Ele não vai fazer isso. Ele vai te direcionar, ele vai te guiar. Mas, primeiro, ele vai te dar algumas pistas, ele vai te dar algumas orientações, mas aqui, tem o que você precisa para poder seguir o caminho dele, para poder seguir. E tome as suas decisões. Quando você for... Eu recebi uma orientação muito importante. Quando você for tomar uma decisão na sua vida, seja para o vestibular no ensino médio, seja até ensino técnico, seja profissional, seja familiar, seja o que for, lendo a Bíblia, você sabe o que você não pode fazer. Você sabe a missão que você tem que cumprir como crente. Você vai ter planos e sonhos do seu coração. Ore, entregue os planos e sonhos a Deus e peça para Ele impedir se, claro, né? Não vai fazer que nem uma pessoa que eu ouvi falar que recebeu uma oportunidade, estava desempregada. E qual a oportunidade que recebeu? Para ser traficante. Acho que é não, né? Então, a gente sabe o que a gente não deve fazer. Crime a gente não deve cometer. Mas você coloca aquele plano na vontade de Deus e pede, Senhor, se não for da tua vontade, impede. E olha, eu passei recentemente por isso. Eu pedi, Deus, se não for da tua vontade vender meu apartamento, me impede. E ele impediu. Eu passei por isso um pouco antes, né? Senhor, eu quero ir para Guiné-Bissau. Se não for da tua vontade, impede. Eu recebi uma notícia que me impedia, mas eu sou crente. Eu falei, não, eu vou. E aí o meu pastor virou e falou, você não vai, porque não é para você ir. O Espírito está impedindo. Pronto. E a gente tem que saber quando ele impede também, e ele vai mostrar claramente, através inclusive de irmãos queridos, e da paz que às vezes não está no coração, que o caminho que não devemos seguir. Versículo 36. Versículo 32. Ora, a passagem da Escritura que ele estava lendo era essa. Foi levado como ovelha ao matadouro, e como um cordeiro mudo diante do seu tosqueador, ele não abriu a boca. Na sua humilhação, lhe negaram justiça. Quem poderá falar da sua descendência? Porque a vida dele é tirada da terra. Então Eunuco disse a Felipe, peço que você me explique a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de outra pessoa? Então Felipe explicou. E começando com esta passagem da Escritura, anunciou-lhe a mensagem de Jesus. As Escrituras, elas revelam o Evangelho de Jesus. Temos em Isaías, o Isaías pode ser dividido em várias partes, mas uma das partes mais importantes para nós, enquanto cristãos, são aqueles chamados cânticos do servo sofredor. E Isaías 50, esse texto aqui de Isaías 53 é um dos mais importantes cânticos do servo sofredor. E sabe o que é interessante? Há vários exegetas judeus antigos que reconhecem que esse é um texto que fala sobre o Messias. Hoje eles já não admitem mais isso, claro. Mas, porque se admitirem, eles vão ter que admitir que está falando sobre Jesus. Mas sempre houve dúvidas sobre quem é que este servo fala. E se você tiver curiosidade de ouvir judeus ortodoxos falando sobre esse texto, eles normalmente vão dizer que se trata do próprio povo de Israel. Mas havia dúvidas também se o profeta não estava falando dele mesmo. Mas está em terceira pessoa, ele foi levado. Não. Era muito comum na antiguidade textos em terceira pessoa que se referiam a respeito do próprio autor. Então surge essa dúvida para o eunuco. Ele está falando de quem?
Ele está falando dele mesmo? A primeira resposta, não. Mas ele está falando sobre quem? E aí veio a oportunidade que Filipe agarrou. Porque as Escrituras revelam o Evangelho de Jesus. Irmãos, quanta gente tem que vai buscar na Bíblia orientação, mas está totalmente perdido. A gente tem uma grande oportunidade de explicar a Bíblia para esse pessoal. Então, às vezes, você nem precisa fazer tanto esforço, as pessoas já estão lendo a Bíblia, já estão estudando, já estão com dúvidas. E era numa dúvida natural sobre isso aqui, porque realmente o texto é estranho. Ele foi levado como ovelha ao matadouro, como cordeiro mudo diante do seu tosqueador. Está comparando com uma ovelha, deve ser um fraco, deve ser um falho, deve ser alguém ruim, deve ser alguém que não merece uma posição de destaque. Só que foi negada a justiça para ele, ele é inocente. Ele não vai ter descendente. Ele foi tirado até quem é este homem? E aí Filipe fala, este homem é Jesus, que não teve descendente, que foi mudo para a sua morte e que era totalmente inocente. E a partir daqui, Filipe então abre todo o evangelho. E ele não fala só daquele servo sofredor que é o Senhor Jesus, mas ele fala que esse servo sofredor levou sobre si os nossos pecados e as nossas dores, carregou as nossas transgressões e pelas suas pisaduras nós fomos lavados. Nós fomos curados pelas suas feridas. Nossas transgressões foram limpas pelo sangue de Jesus. E ele fala sobre a ressurreição de Jesus, que ele mesmo conhece. E ele fala sobre a ascensão de Jesus. E aqui eu imagino que Filipe, já tendo aprendido a lição, ele também fala sobre o Espírito Santo, que é dado àquele que quer receber Jesus como seu Senhor e Salvador. E ele fala, aquele que recebe Jesus como Salvador pode ser batizado na água e no Espírito. E assim ser lavado, purificado dos seus pecados e não ter impedimento algum, seja físico, espiritual, psicológico, que o leve até Deus. Eu imagino aquele homem sendo atingido como uma flecha no seu coração. Eu sou eunuco, eu sou indigno, eu não vou ter descendência. E aquele homem se identificou com o Senhor Jesus. Não é lindo isso, irmãos? Jesus não teve descendente. Aquele homem também não ia ter. E aquele homem se identificou com Cristo e agarrou aquela oportunidade que foi revelado a ele pela palavra de Deus. E então vem a pergunta. Seguindo pelo caminho, chegaram a certo lugar onde havia água. Então o eunuco disse: eis aqui água. O que impede que eu seja batizado? Filipe respondeu: é lícito, se você crê de todo o coração. Então ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar a carruagem, ambos desceram à água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou Filipe, e o eunuco não o viu mais. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de alegria. O que impede que eu seja batizado? Irmãos, eu acho isso muito interessante. Eu faço apelo. E eu acho que a gente tem que convidar as pessoas a conhecerem Jesus. Mas eu vejo Filipe conversando com o eunuco e simplesmente falando o evangelho para ele. O evangelho atingiu o coração daquele eunuco tão em cheio que ele espontaneamente apresentou o seu desejo de se tornar um seguidor de Jesus. A pessoa, quando recebe o evangelho, ela espontaneamente fala: eu quero ser batizado, eu quero ir para as águas, eu quero iniciar o meu caminho com Jesus, eu quero receber o Espírito Santo e me tornar um filho de Deus. E Filipe falou: você pode ser batizado se você crer de todo o coração, ou seja, se você crer integralmente, com a sua mente, com a sua alma, com tudo que você é, com tudo que você tem, se entregar a Deus. Crendo em Jesus, você pode se tornar um cristão. E aí ele confessa: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Irmãos, é uma confissão muito simples.
E às vezes nós ficamos exigindo confissões complicadas das pessoas para verem se elas são discípulas de Jesus. Ah, não, você tem que crer nesse, e naquele passo. Para começar. Irmãos, o evangelho é simples. Crê de todo o coração que Jesus Cristo é o Senhor e confessar com a sua boca que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Será salvo. E às vezes a gente fica arranjando confusão e divisão e problemas e dificultando a passagem das pessoas para o evangelho por causa das nossas convicções e às vezes convicções secundárias. É importante estudar teologia, é importante conhecer profundamente assuntos da Bíblia. Por exemplo, eu gosto muito de escatologia, que é o estudo sobre o fim dos tempos. Gosto mesmo. É uma das coisas que eu mais estudei, acho muito legal. Irmãos, escatologia já causou tanta divisão na igreja, tanto problema. Mas eu gosto de estudar. Eu acho legal. Mas eu não vou perder um irmão em Cristo. Eu não vou deixar de adorar com alguém porque ele acha que Jesus vai voltar antes ou depois, ou agora, ou daqui a pouco, ou não sei quando, se é pré, pós, para. Ele crê em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Crê que ele ressuscitou entre os mortos e voltará? Amém. É meu irmão em Cristo. Isso faz com que a gente tenha uma das coisas mais importantes e que nós lemos no começo desse culto. Coloca de novo, por favor, tira um pouquinho a apresentação e coloca de novo João 17 lá, que foi o texto que a gente leu no começo. Está no boletim, inclusive. Eu peguei o boletim da semana passada aqui. Vamos ler juntos, novamente? Não peço somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, está falando de você, por meio da palavra que eles falarem, a fim de que todos sejam um. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Como é que o mundo vai crer que Deus enviou Jesus? Uma das coisas é através da nossa unidade. Por isso que é muito importante a gente estar unido aqui como igreja local, com outros irmãos que creem em Jesus como seu único e suficiente Salvador, com cristãos de todas as épocas e de todos os tempos. Porque se a gente estiver desunido, irmãos, a gente está atrapalhando a pregação do Evangelho. E isso é muito sério. Então, o que precisa ser para ser cristão? Crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e toda a sua casa. Creia em Jesus. E aquele eunuco disse, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Aquele homem foi. E ele foi com uma coisa maravilhosa no coração. Alegria. Vários outros. Esse texto que eu citei aqui, de Atos 16, que fala sobre o carcereiro lá de Filipos, depois a gente vai estudar ele. No final do texto também fala que o carcereiro e sua família tiveram alegria. Em vários momentos do livro de Atos, a alegria é relacionada com a salvação, com receber Jesus. Receber Jesus nos dá alegria. Receber Jesus nos dá satisfação, nos dá contentamento. Não livra do sofrimento. Não livra. Não esquece, pare de sofrer. Você vai sofrer. Jesus falou. Uma promessa de Jesus. No mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E daí vem a alegria da esperança, apesar do sofrimento no momento pelo qual a gente passa muitas vezes. Mas o Evangelho nos dá alegria. Uma alegria profunda. Uma alegria sincera. Uma alegria que vem de dentro, que vem do Espírito Santo morando em nós. Existe uma igreja muito antiga na Etiópia. Muito, muito, muito antiga. Estudiosos acham que ela foi fundada por este eunuco aqui, que recebeu o Evangelho. E é muito interessante, ele recebeu o Evangelho e Filipe sumiu. Foi arrebatado pelo Espírito. E esse homem foi seguir o seu caminho. Levou, é claro que
depois outros missionários foram até lá, mas eu imagino missionários indo lá e encontrando gente já crente. É muito legal isso. Você chega e já encontra crente, ótimo. É? Continuar o discipulado aqui e seguir em frente. Mas esse homem foi alcançado pelo Evangelho e levou o Evangelho para onde ele foi. E assim ele e Filipe puderam seguir um novo caminho. Mas Filipe, versículo 40, foi visto outra vez em Azoto e seguindo viagem evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Então, o local tradicional do batismo é uma cidade chamada Bet-Zur. Eles não chegaram até Gaza. Depois, o eunuco passou por Gaza, mas é Bet-Zur que fica mais ou menos 80 quilômetros antes de Gaza. E aí depois, Filipe vai para Azon, que é uma cidade chamada Asdod, fica no norte de onde hoje é a faixa de Gaza. Ele foi evangelizando ali, e aí ele chegou até Cesareia, que era a capital, ou melhor, como é que eu posso dizer? Era a embaixada do Império Romano, era a capital do Império Romano naquele lugar. Então, onde ficava a administração romana na Judéia era em Cesareia, uma cidade portuária, mais ou menos parecida com essa figura aí, uma cidade bonita, onde hoje já foram encontradas comprovações de Herodes e foram encontradas comprovações de Pilatos. O pessoal não sabia, até uns 100 anos atrás, que Pilatos existia assim, fora, claro, da Bíblia. Não havia comprovações extra-bíblicas, até que encontraram em Cesareia inscrições que falavam de Pilatos, e em outros lugares também. Então tem aí o nome de Pilatos em Cesareia, o nome de Herodes em Cesareia. Herodes ficava em Cesareia, está lá hoje para se visitar também as ruínas, claro, de Cesareia. Tem o lugar tradicional da prisão de Paulo também ali, onde Paulo ficou. Mas o que eu quero destacar é que Filipe saiu pregando e de repente ele chega em Cesareia. Lá na frente, depois do capítulo 20, acho que é capítulo 21 ou 22, Paulo encontra Filipe em Cesareia. 20 anos depois desse acontecimento. Filipe tem uma trajetória assim, relâmpago, de viagem. Mas ele continua pregando o evangelho porque ele para num lugar. E aí a gente tem que saber o momento de viajar, o momento de ir, o momento de acelerar e o momento de parar, de se estabelecer. E o Espírito Santo guia. E o Espírito Santo guiou. Às vezes a gente é muito ansioso. Viajei, quero ir de novo. Mudei, agora eu quero mudar de novo. Foi assim, fiquei, fiz várias coisas. Em 5 anos eu fui para 5 lugares diferentes. Mas pode ser que você fique 20 num lugar só. E pode ser vontade de Deus que você fique 20, 30, 40 anos num lugar só. Porque Deus tem a missão para você ali. Então vai ter momento de ir, vai ter momento de mudar, mas vai ter momento também de parar. E Cesareia foi a parada de Filipe, por pelo menos 20 anos. Onde as filhas dele, inclusive, profetizavam. Inclusive, Filipe devia ser solteiro. Provavelmente em Cesareia ele se casou. E lá estabeleceu um ministério com a sua família. Continuando a seguir a vontade de Deus. Continuando a seguir o Espírito Santo de Deus. Então o que nós aprendemos, irmãos, é que o Espírito Santo nos dirige com orientações básicas do que devemos fazer. Cabendo a nós agir de acordo com as oportunidades e baseados nas ordens da palavra de Deus. Quando seguimos a direção do Espírito Santo e aproveitamos as oportunidades de acordo com a palavra de Deus, somos bem-sucedidos. O Evangelho avança e as pessoas são cheias de alegria. Eu vou convidar o grupo de cânticos a subir aqui à frente e eu vou convidar você a abaixar sua cabeça e a falarmos juntos com Deus. Você provavelmente precisa de orientação. Peça ao Espírito Santo e Ele vai te dar. Ele vai te dar. Mas Ele não vai te dar tudo. Às vezes Ele já te deu. E você tem que tomar uma decisão. Eu tive que tomar muitas decisões na minha vida. Os pastores aqui, a gente já conversou muito, vários tiveram que tomar decisões na sua vida. E decisões difíceis. Mas o Espírito Santo já havia falado ao nosso coração e nós seguimos a orientação que Ele havia nos dado. E muitas vezes a gente vai ter que agir baseado nas oportunidades que aparecem.
mas creia que o Espírito orienta. Leia a palavra de Deus. Converse com irmãos. E quando o Espírito Santo te guiar, seja como Felipe, seja pronto para agir e para fazer a vontade dele. Pai, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor oriente os irmãos que estão aqui, Pai. Há várias pessoas aqui indecisas a respeito da profissão a seguir. Há várias pessoas aqui indecisas a respeito da sua família, a respeito do seu caminhar amanhã. Há pessoas indecisas aqui, Pai, a respeito da sua vida espiritual. Eu peço em nome de Jesus que agora o Senhor renove a alegria da salvação, Pai. E o Senhor mostre a oportunidade e para onde a gente deve ir, Pai. Em nome de Jesus, Pai, cuida da nossa igreja, mostra-nos a direção para onde nós devemos ir, Pai. E também abre os nossos olhos para enxergar na Tua palavra aquilo que o Senhor quer falar para a gente, Pai. Em nome de Jesus. E se há alguém aqui, Pai, que ainda não recebeu a alegria da salvação, Pai, que essa pessoa possa ser tocada pelo Teu Espírito Santo, Pai. Receber o Jesus como único e suficiente Salvador. E assim o Espírito Santo para orientá-la durante toda a sua vida, Pai. Eu aproveito para fazer um convite para você que ainda não recebeu Jesus como Senhor e Salvador, todos os olhos fechados ainda. Eu peço que você, se você quer fazer essa oração, faça comigo assim: Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu preciso do Senhor para guiar a minha vida e orientar o meu caminho. Eu me entrego e confesso que Jesus Cristo é o Senhor, que Deus o ressuscitou entre os mortos e que o Espírito Santo me guia. Em nome de Jesus eu oro. Amém. Todos os olhos fechados. Alguém que fez essa oração pela primeira vez, levante a sua mão. Alguém que fez essa oração? Amém, amém. Vou pedir que o pessoal do evangelismo fique atento. Completa a palavra, Senhor. E obrigado por aquele que recebeu o Senhor como único e verdadeiro Salvador, Pai. Em nome de Jesus eu oro. Amém.